Eu fui conferir recentemente o filme adaptado do livro da Freida McFadden e eu saí extremamente satisfeita e encantada. E olha só, eles conseguiram melhorar este livro daqui. Sim, eu não gostei do livro quando eu li. Eu acredito que eu tenha até dado uma nota boa, acho que foi uma nota 3 ou foi 3,5. Mas sendo muito sincera, eu achei o livro com muitas falhas. Na época que eu li, eu achei que o livro tinha vários furos. Eu achei que o livro ele mesclava um pouco com romance e isso não me agradou. É certo que tem um intuito ali, tem um propósito, mas eu não gostei. Eu queria um livro mais focado no suspense, com menos plots desse tipo. Para mim não fazia muito sentido. Eu passei muita raiva, por incrível que pareça, a minha personagem favorita foi a Nina, que é a esposa, e não a Millie, que é a empregada. E eu não sei, eu preferia mil vezes ela. Sei que ela estava fazendo várias coisas ali, todo mundo sabe o porquê, né, no final, mas para mim ela foi a melhor de todas, sendo que estamos aqui para falar do filme. Eu li esse livro aqui em 2023. E essa é uma briga que muitos leitores gostam de comprar. A adaptação ela é ou não fiel ao livro? E, gente, eu não vou poder responder isso com precisão de detalhes de é ou não é, porque já tem 2 anos que eu li. A minha memória ela já esvaneceu com muitos detalhes, que, enfim, né, é normal, já tem 3 anos que eu li. 2022 vai fazer 3 anos esse ano. Então, assim, não cabe a mim estar respondendo essa pergunta, porque, como eu falei, a memória ela é muito volátil. Mas vamos às minhas considerações sobre o filme. O elenco foi um elenco de muito peso, foi um elenco muito acertado. O produtor, o diretor, quem escolheu esse elenco aí tá de parabéns. Porque assim, cada um consegue desempenhar o seu papel muito bem. A Millie faz a gente ter empatia por ela logo no primeiro instante, né? Logo de cara. A Nina faz a gente ficar meio assim, que mulher doida, o que é que tá acontecendo? Não sei se eu gosto, não sei se não gosto. Todo mundo se derrete com o Andrew, né? Nossa, que homem maravilhoso. Como é que ele aguenta essa mulher? Como é que ele tem tanta empatia pela Millie, né? Como é que ele aguenta toda essa casa aí, essa loucura? Porque ele não escolheu outra pessoa. E aí a gente começa a entender um pouco mais de toda a situação, né? Tendo alguns flashbacks mostrando um pouco quem é a Nina de verdade. Se tratando de filme, foi um filme muito bom. É certo que a gente consegue colher uma pista ou outra durante toda a história, porque tem coisas muito batidas, assim como tinham no livro, mas a gente focar apenas no que está sendo mostrado e a gente saborear aos poucos o que está nos sendo apresentado, a gente percebe que é um roteiro muito bom, com uma produção muito boa. Eu senti falta de algumas coisas. Em primeiro lugar, o Enzo. O Enzo é o jardineiro. Quem nunca leu o livro, talvez não entenda muito bem o que é que esse cara tá fazendo aí. Mas no livro, esse detalhe eu me lembro muito bem, porque eu senti muita falta disso no filme, é que o Enzo ele tem mais destaque. A gente consegue ver que ele conversa com a Millie. A gente percebe que ele tem importância dentro dessa trama. Ele não é apenas o jardineiro que não sabe falar inglês e que fica quieto no canto dele todo desconfiado. A gente vê que desde o início a Millie estranha muito ele encara muito a Millie, ele não fala com ela e ela fica se perguntando o que é que esse cara faz tanto aí. Esse jardim precisa tanto assim de cuidados porque ele está impecável. Ele vai ter uma grande importância para o desfecho de todo o livro. Ele vai conversar com ela, ele vai explicar as coisas, e isso eu senti falta. Eu achei que o personagem do Mikkel, né, foi um pouco perdido ali. Eu achei que poderiam ter explorado muito mais o ator, ter colocado cenas mais importantes. Não sei se ele vai voltar no segundo filme, porque a gente soube que vai ter, sim, a adaptação do segundo volume. Então eu fico torcendo para talvez ele dar uma parecida. Eu acho que não, porque encerrou um arco muito fechadinho para os personagens do primeiro filme. Mas ele precisava de mais destaque, porque parece que implantaram ele ali e não deu em nada. Ele só ajudou a Nina, não fez nada para ajudar a Millie, até tentou, né, dar uma dica, olha, você não deveria ter vindo, você não deveria estar aqui, mas ele não fez nada além disso, só ficou na base da teoria, a prática mesmo a gente não viu. Então eu achei que poderiam ter explorado um pouco melhor o Enzo. É um personagem que tem muita importância no livro e infelizmente no filme ele ficou completamente apagado.
Outra coisa também que eu senti falta é a relação dela com a Cici. No livro a gente tem um pouco mais de interação entre as duas. Tanto é que no livro a gente tem uma cena aí que ela acaba comendo alguma coisa e descobrindo depois que é alérgica, mas a gente depois percebe que não foi bem assim. Enfim, a Nina plantou algumas coisas, sendo que assim, eu senti falta dessa cena. Eu senti falta de muitas outras cenas que talvez criasse mais impacto para o final. Porque o que a gente percebe durante todo o livro é alguns furos. Talvez eles não quisessem colocar por causa disso, mas se fossem bem trabalhados no filme, talvez fizesse a gente que está assistindo desconfiar de algumas coisas, como é no livro. E isso pudesse trazer mais impacto para o desfecho. Por que eu digo isso? Porque a todo momento eles apontam apenas para uma direção. A Nina é a pior vilã da história. A Nina é isso e aquilo outro. Mas pensa comigo, se a gente tivesse desenvolvendo um pouco mais o Enzo, o Andrew, ou outro personagem que pudesse aparecer, tipo a mãe do Andrew, talvez a gente conseguisse fazer o telespectador desconfiar de mais gente, não apontar apenas para uma só direção. Vocês estão me entendendo? Se aquele suspense que realmente envolvesse todo mundo, deixasse todo mundo assim, fazendo teorias, querendo pistas, colhendo informações para chegar no veredito. E a gente não teve isso. Isso no livro é um pouco mais trabalhado. Eu acho que o livro é um clichê puro que entrega todas as pistas muito fáceis, mas pelo menos ele consegue nas primeiras partes, né, que o livro ele é dividido em partes, nas primeiras partes a gente consegue assim desconfiar um pouco mais de outros personagens sem ser apenas a Nina. Fora que eu achei que eles suprimiram muitas cenas que poderiam ser um pouco mais trabalhadas. Eu sempre vou achar isso. O filme ele é muito longo, mas eu achei o desfecho muito rápido, muito instantâneo, sabe? A gente tem um bom início com cenas assim de deixar a gente uau, mas a gente precisava de algumas explicações melhores para entender um pouco mais todo esse desfecho. E um desfecho um pouco mais trabalhado. A gente sofre muito mais no livro, né, com esse desfecho, porque a Millie, ela é mais sanguinária no livro. Ela é muito mais sanguinária, mas a gente pode até entender os motivos que levaram o produtor a fazer dessa forma, né? Até porque estamos falando de audiovisual e não apenas de uma mera adaptação. Sendo que falando apenas como adaptação, eu gostei muito mais do que o livro. Gente, foi um filme que realmente me fez lembrar que adaptações também podem ser boas se a gente se esquecer de todos os detalhes do livro, porque meu Deus do céu, eu fui assistir e eu não lembrava de nada. Eu não lembrava de quase nada, para falar a verdade. Tinha alguma coisa ou outra que eu dizia, ah, foi dessa forma, ou então, ah, foi assim. Sendo que quando eu tava chegando já no início, eu lembrei de como era o plot. E eu cheguei no meu namorado e cochichei, eu falei, olha, vai ser assim, 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 assim. E daí ele, faz sentido, gostei mais dessa forma do que o que eu estava esperando. Então, vale muito a pena assistir ao filme. Mas eu acredito que nós, leitores, precisamos esquecer um pouco mais do livro e focar mais no filme. Eu não digo isso apenas com a empregada, eu digo com todas as outras adaptações, porque é algo que eu bati nessa tecla lá no Instagram. E eu disse, gente, adaptações, elas são destinadas para um outro público, não é para nós. Porque os leitores, eles já foram conquistados. A partir do momento que o leitor lê o livro e gostou do livro, ou até mesmo não gostou, ele vai querer assistir ao filme. Porque a gente tem essa necessidade de colocar a nossa imaginação na vida real. Então a gente precisa ver como é que aquela cena que a gente imaginou vai ser, como é que aquele personagem que a gente esperava que fosse de um jeito vai se comportar, se vai ser igual, se não vai ser. A gente precisa dar asas para a nossa imaginação. Sempre vai ser assim, porque não basta a gente imaginar, a gente quer ver com os nossos próprios olhos. Então o leitor ele já vai ser o público atingido com o filme, com a série, com a adaptação que for. Mas quando um livro ele é comprado, os direitos são comprados para virar uma adaptação, eles esperam angariar um novo público. Eles esperam fazer com que esse livro ele seja mais difundido através da adaptação. Então a gente vai ter duas fontes de retorno. A gente vai ter mais audiência para o nosso filme
e a gente vai ter mais leitores, porque muitas pessoas que assistem também querem conferir o livro para saber como é que foi, talvez os detalhes que foram suprimidos na adaptação, no roteiro. Então, esse é o intuito, não a gente que leu já, mas os outros que ainda vão ver, que ainda vão ler. Então, infelizmente, nem sempre vai ser uma adaptação completamente fiel. E eles vão precisar adaptar o que for necessário para se encaixar. Seja para não perder o foco do telespectador, porque infelizmente o audiovisual tem disso. Eu lembro que quando eu cursava jornalismo, antes de me formar, uma das principais disciplinas que eu tive foi telejornalismo. E em telejornalismo a gente entende como é que um telejornal é feito. Se você acha que as notícias elas são dispostas aleatoriamente, você está redondamente enganado. Se você perceber bem, e prestem atenção no que eu vou falar, o jornal geralmente vai iniciar com uma notícia mais quente. Uma notícia que está fervilhando aí no mundo, algo novo. E é o que a gente chama, né, de notícia quente, de matéria quente, uma pauta quente. Porque é algo recente, é algo que está todo mundo comentando. Então, geralmente, as primeiras matérias vão ser algo novo, algo que está todo mundo comentando, algo muito relevante. Sendo que ao longo do jornal, a gente precisa manter a atenção do público. Então, a gente não pode dar apenas notícias quentes, a gente não pode dar apenas notícias tristes, notícias que abalam. A gente precisa ir moderando no tom. Tanto para não fazer essa pessoa se dispersar e trocar de canal, mas também para não atingir esse público de uma forma assim, sabe? Muito brusca. Então a gente vai mesclando, a gente coloca no meio algumas reportagens mais frias, falando sobre assuntos assim menos corriqueiros, que não são notícias importantes ou necessárias. A gente às vezes coloca o quê? Falar sobre emagrecimento, falar sobre o açúcar, falar sobre uma receita. A gente coloca algo mais leve, mas ainda assim que chame a atenção. Olha, no próximo bloco a gente vai ter isso e aquilo outro. Depois do comercial, espera aí. E daí você vai esperar o comercial porque você ficou interessado em determinado tema. E o final do jornal como é? Geralmente a gente tem uma previsão do tempo, ali perto do desfecho, não o desfecho em si, mas sempre acaba com uma notícia leve. Futebol, esporte, algo que, né, algo cultural, algum evento, alguma coisa nesse sentido. Então a gente consegue construir essa base aí para o telespectador continuar com a gente do início até o fim. A mesma coisa com uma adaptação. A gente não pode esperar que seja completamente fiel, porque no livro a nossa atenção ela é presa apenas por palavras. Então a gente vai imaginar essas cenas de uma maneira. A gente vai ter todas as informações ali para a gente imaginar, para a gente criar teorias, isso e aquilo outro. No audiovisual, a gente não pode fazer a mesma coisa, infelizmente. No início, eu dei a minha opinião de como eu gostaria, mas agora eu estou dizendo como é que acontece, porque nem sempre as nossas expectativas elas vão ser atendidas. E, infelizmente, o audiovisual tem dessas. Então, voltando ao foco, no audiovisual a gente precisa manter a atenção do público, então a gente não pode dar tudo na cara dele, assim, ó, todas as informações aqui. Pega no ar. Porque senão a gente perde a atenção desse telespectador. A gente acaba criando aí uma fissura. Perdeu a charada, perdeu o desfecho, perdeu a emoção. É exatamente isso que tem que acontecer no audiovisual. A gente precisa cada vez mais estar captando a atenção do telespectador, porque ele não tem apenas o visual, ele tem o audiovisual. Então a atenção dele precisa estar presa por trilha sonora, por efeitos sonoros, por falas bem articuladas que chamem a atenção. E também pelo visual, a gente precisa colocar alguma coisa ali no cantinho que chame a atenção dele, que faça ele olhar com mais atenção, para não perder essa atenção. Porque a partir do momento que a gente faz o telespectador desviar a atenção por um momento, isso já vai dizer tudo do que ele vai achar do livro. Do filme. Se ele desviou a atenção, tanto no cinema quanto em outro lugar, isso significa que o filme não tá tão bom assim, a ponto de fazer ele só olhar para a tela e mais para nenhum lugar. É isso que vai fazer um filme, uma série, ser uma boa adaptação para conquistar o público que eles estão esperando. É que essa pessoa ela fique completamente vidrada, e não apenas durante o filme, mas depois que ela saia do cinema, que ela vá pesquisar, que ela procure os atores,
que ela dê mais engajamento, tá entendendo? Que ela entre lá no aplicativozinho de série, de filme, coloque que assistiu, coloque a nota, coloque uma opinião, procure opiniões de críticos, vá lá no Rotten Tomatoes, olhar como é que o filme está se saindo, isso tudo conta. E a cada pessoa que faz isso é ótimo para a série, é ótimo para o filme, porque tá gerando burburinho. Eles estão conseguindo alcançar o que eles queriam, que é atrair novos telespectadores e, consequentemente, atrair novos leitores para o filme. Porque, querendo ou não, todo mundo no final quer vender o seu peixe. Seja o roteirista, seja o diretor, seja o autor, seja a editora. Então a gente vive num ciclo. Cada um precisa fazer a sua parte para todo mundo ter um bom resultado. Tanto é que a Frida teve direitos de outros livros, vários livros comprados para virarem adaptação, porque tem potencial ali. Então, o leitor e o telespectador do cinema, do streaming, eles são pessoas completamente distintas. Podem ser as mesmas pessoas, mas o objetivo de quem está lançando é diferente. E sempre vai ser dessa forma. Então, assim, como leitora, eu queria que tudo fosse adaptado. Mas como telespectador, eu devo dizer que eu preferi o filme do que o livro. Eu já falei para vocês brevemente no vídeo do vlog, né? Eu não gostei do livro. Eu gostei de todo o desenvolvimento, mas do meio pro final eu achei que foi péssimo. Eu achei que a autora ela deu tudo de mão beijada pra gente, e que a gente assim não teve grandes reviravoltas, que foi tudo muito clichê. Ter um romance que eu achei desnecessário. A gente entende o objetivo quando a gente lê, quando a gente vê o filme, mas é algo meu. E é isso que faz o livro ser tão, o filme ser tão diferente de pessoa para pessoa, porque a gente está falando de experiências individuais. As experiências, elas não são coletivas. Então, assim, eu não gosto desse tipo de enredo, de história, de plot. É algo meu. Então, isso fez com que o livro baixasse. Mas para muitas pessoas, o livro é incrível. Mas, para mim, eu achei que teve muitos furos. Já li suspenses o suficiente para identificar quando eu vou realmente gostar ou não, e quando vale a pena dar 5 estrelas ou não. E para mim, a empregada não mereceu. O filme eu também não gostei de tudo, né? Como eu falei, ficou faltando muitas coisas que eu gostaria de ter visto. Talvez se eu não conhecesse o livro, talvez eu desse uma nota um pouco mais alta, mas eu tenho muito disso, de julgar o filme com essa noção de início, meio e fim. Então, às vezes, falta muita coisa, não porque eu li o livro, mas porque eu tenho mesmo isso dentro de mim, de julgar tintim por tintim. Outra coisa, achei Sydney Sweeney muito apagada. O meu namorado até falou assim, mas é o que se espera da personagem dela, né? Ela tava ali com um papel. Sim, mas eu achei que quem brilhou mais foi o Andrew. Eu achei que ele brilhou muito mais, ele e a Nina. Acredito que poderiam sim ter dado um destaque maior para a personagem da Sydney, mesmo com todas as limitações que ela precisava ou não fazer, mas eu achei ela muito apagada no papel, sabe? Aquela coisa meio perdida ali. E é algo que eu tenho notado nos filmes dela, sabe? Ela é uma atriz ok, não é uma grande atriz. Podem discordar de mim, mas é o que eu sinto. Os papéis que entregam a ela não são aqueles papéis de fazer ela ser, sabe, aquela pessoa assim que vai quebrar tudo e etc. Eu sinto que os papéis que entregam a ela, ou ela mesma, né, entrega pouca atuação, é algo um pouco morno demais. Mas quem sou eu para falar alguma coisa? O elenco é muito de peso, mas o papel dela foi um pouco fraco. Eu acho que ela poderia ter se entregado mais como Millie. Porque no livro a nossa Millie, ela é assim, uau. E olha que não falo apenas do que escreveram para ela, né? Mas ela como atuante poderia ter sido um pouquinho melhor. Mas e vocês? Vocês leram A Empregada? Vocês assistiram ao filme? Me conta aqui nos comentários, vamos bater esse papo, porque eu tô adorando ver que muita gente tá indo pro cinema, muita gente tá gostando do filme, muita gente tá sentindo o interesse de ler o livro. E eu acho que esse é o ponto, sabe? Não é porque eu não gostei tanto assim do livro que eu não quero que outras pessoas não leiam. Eu acho que a experiência literária ela é válida, se você vai gostar ou se você não vai gostar, porque os livros eles precisam ser mais lidos, mais difundidos. Então eu fico muito, muito feliz quando eu vejo a literatura
sendo mais alcançadas, sendo mais buscadas. E eu acho que é esse o ponto que a gente precisa chegar e alcançar. O filme, a série não foi fiel, tudo bem, mas as pessoas estão sentindo interesse em ler o livro, ótimo. Então a gente cumpriu com o nosso papel aqui. A gente fez a nossa parte. É isso que às vezes falta para algumas pessoas entenderem, porque muitas vezes as pessoas vão ver a adaptação, não gostam e descem a lenha, falam mal, dizem, ah, vocês não precisam assistir, não vale a pena. Vamos com calma. Mas é isso. Até o próximo vídeo. Tchau!